Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero ensinar você a criar isso daqui, ó. Essas notificações nativas do Windows usando o Python. Vão ser poucas linhas de código e você vai poder usar essas notificações para notificar o usuário durante uma automação, notificar alguma coisa que você queira durante a execução de um código para a aplicação que você quiser. Vamos entender como isso vai funcionar dentro desse vídeo. Bora lá! Bom, se você gostou do conteúdo, da ideia do vídeo, deixa aqui o seu like, considere se inscrever no canal para continuar aprendendo Python e outras linguagens de programação com a gente. Vamos lá, galera, vamos partir direto para o código. Eu quero só deixar alguns recursos para vocês aqui na descrição. O primeiro deles é o gabarito da aula de hoje, que essencialmente é o código padrão que você vai ter que usar sempre que você quiser criar uma notificação dessa. Então eu recomendo, inclusive, que você já baixe esse arquivo e salve ele numa pasta do seu computador, onde você vai poder acessar isso sempre que você quiser. Então salve ele lá, vai criando essa pastinha de códigos úteis, digamos assim, no seu computador e use ele lá. O segundo link é o link de um mini curso de automação, porque afinal de contas eu vou ensinar vocês a criarem um sistema de notificação para vocês poderem colocar nas suas automações, e aí depois você pega um mini curso para você fazer um projeto completo de automação, já implementando isso se você quiser, e assim vai. E o terceiro link é o link do nosso curso completo de Python. Caso você tenha interesse em saber mais, ele vai estar também aqui na descrição. Se tiver com vagas abertas, você vai ser direcionado para a página de inscrição, se não, você vai ser direcionado para a página de lista de espera, onde você pode se cadastrar para ser avisado quando a gente abrir novas turmas. Vamos direto agora para o nosso código, galera. Como que isso vai funcionar? A gente aqui vai precisar usar uma biblioteca. Existem mais de uma biblioteca, lógico, né? Várias bibliotecas que fazem as mesmas funções no Python, mas aqui a gente vai usar a biblioteca WinNotify, tá? Então, isso aqui eu vou criar notificações para o Windows. Se você estiver usando outro sistema operacional, muito provavelmente existem também bibliotecas dos outros sistemas operacionais para o seu caso. Mas como aqui a gente está usando o Windows, eu vou ensinar esse vídeo todo baseado no Windows mesmo, tá? Então, para a gente fazer as coisas aqui, eu vou adicionar um arquivo, que eu vou chamar esse arquivo aqui de, por exemplo, notificações.py. E aí aqui dentro a gente vai importar essa biblioteca. Então eu vou fazer assim, ó, from WinNotify, essa biblioteca aqui que a gente vai usar. Só que para isso a gente vai precisar instalar essa biblioteca aqui. Então eu vou abrir aqui o meu terminalzinho, vou aqui, ó, na setinha Command Prompt, abrir meu terminal, e aqui eu vou rodar um pip install WinNotify, tá? Isso daqui vai funcionar independente do editor de códigos que estiver utilizando. Aqui eu estou usando o VS Code, mas você pode usar o PyCharm, que vai funcionar igualzinho. Ou o Jupyter, você só vai ter que instalar lá no prompt da Anaconda, ou botando a exclamação e rodando numa célulazinha do Jupyter. Fica à vontade para usar o editor que você quiser, tá? Rodou isso aqui, ele vai fazer a instalação para você. E aí você está pronto para fazer as importações. E aí, do WinNotify, a gente não precisa importar a biblioteca inteira. A gente vai importar a Notification. Notification é a notificação que você vai criar. E você vai ver que vai ser bem direto ao ponto para você criar uma notificação. Essencialmente são duas linhas de código. Você vai criar a sua notificação. Então, notificação, vou botar aqui ó, uma variável que eu estou criando, tá? Que ela vai ser uma instância dessa classezinha notification. E aqui dentro do parênteses, a gente vai passar as características dessa notificação. Qual o título dela, qual a imagem dela. Todas as características que a gente quiser, a gente vai passar aqui. E depois a gente vai fazer um notificação.show para ele mostrar essa notificação. Por enquanto, essa notificação está vazia. Então, inclusive, se a gente rodar agora, pegar esse código aqui e rodar do jeito que está, ele vai falar, olha só, está faltando dois argumentos obrigatórios da sua notificação, que é o app ID e o título. Então, a menor notificação que você pode mandar, a menor quantidade de características que você pode passar é o app ID, beleza? O app ID, essencialmente, é o nome do seu aplicativo que vai estar rodando isso daqui, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar aqui código Python. Vou colocar assim, código Python. E aí, o título da notificação, tá? Então, o parâmetro title é o título da sua notificação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma notificação da automação, tá? Então, notificação da automação. Então, esse aqui é o app que está rodando, que você poderia botar o nome da sua automação, por exemplo. E a notificação, e esse título aqui, vamos mostrar, deixa eu rodar o código agora para você ver como que ela vai aparecer para a gente. Olha só, quando você rodar isso daqui, ele vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Código Python aqui em cima, então esse app ID aparece menorzinho e notificação da automação aparece aqui. Então esse título, essencialmente, é o título da notificação que você está mandando. Ele não é o texto em si que você quer que esteja no corpo da notificação, mas ele é, digamos assim, o texto maior que vai aparecer ali. Porque depois você vai poder passar um outro parâmetro, que é o parâmetro MSG, de mensagem. Aqui sim, aqui você vai descrever a mensagem da sua notificação. Lembra também para você não escrever um testamento aqui, porque senão a notificação vai ficar gigante aqui na tela do usuário, vai ser ruim dele visualizar. Então aqui, nesse parâmetro de mensagem, eu vou passar, por exemplo, a seguinte mensagem. Olha só, acabou a zoeira,
vai estudar Python. Se inscreve no canal. Tá vendo? Então clica aí e se inscreve no canal, não esquece isso não. E aí, olha que legal, se a gente botar agora para rodar, ele vai aparecer a notificação. E olha, tá vendo? O título ele aparece maiorzão aqui em cima, você pode escrever mais nele, mas aí depois ele aparece a descrição menorzinha, um pouco mais cinza e tudo mais. E você tá vendo que essa notificação ela dura um tempo determinado? Você não precisa nem fechar ela aqui, ó. Vou deixar ela aberta aqui. Depois de um tempo ela vai sumir. Esse tempo você consegue configurar essencialmente como 2 parâmetros, tá? Você aqui pode configurar o parâmetro duration. O duration ele tem 2 valores. Você pode colocar o valor short, que é o padrão dele, que ele vai durar esses, sei lá, 5 segundinhos, não sei exatamente o tempo, mas vai ser curto. Ou você pode passar o parâmetro long. E aí se você passar o parâmetro long, quando você rodar aqui agora, a notificação que vai aparecer aqui, ela vai ser a mesma notificação, só que ela vai durar mais tempo. Ela vai ficar na tela aqui mais tempo para o usuário. Beleza? E existe um último parâmetro que eu também queria mostrar para vocês, que é o parâmetro dos ícones, que é o ícone, na verdade, icon. Aqui você vai colocar uma imagem para ele abrir nessa telinha de notificação. Então aqui do lado do texto vai aparecer uma imagem. Tá vendo que o parâmetro duration, eu continuei falando e ele continua aqui, ó. O parâmetro long, a notificação vai ficar aqui mó tempão, ela não vai ficar eternamente, mas ela vai ficar aqui mó tempão, tá? E aí, qual é o cuidado que você tem que tomar nesse parâmetro icon aqui, tá, do ícone? O cuidado é que é o seguinte, aqui você vai colocar uma imagem, tá? E aí eu vou selecionar, por exemplo, uma imagem PNG que está na minha pasta downloads do meu computador. Tá? Então eu vou deixar essa imagem até disponível para o download aqui embaixo, caso você queira pegar. Que nada mais é do que a logo aqui do canal da hashtag programação. Só que, repara o seguinte, aqui, digamos que essa imagem estivesse nessa pasta aqui, no mesmo local do meu código em Python. Aqui, então, ó, vou abrir na minha pasta download só para te mostrar, essa imagem aqui, ó, logo.png. Se esse arquivo logo.png estivesse aqui no mesmo local do meu código em Python, ainda assim, você não poderia chegar aqui e digitar logo.png. Não poderia fazer isso. Por que você não poderia? Porque as notificações ela é um sistema do Windows, ela não é um sistema do seu código. Então, quando ele procura esse ícone numa pasta do seu computador. Se você só coloca logo PNG, ele vai procurar lá na sua pasta, digamos assim, na pasta padrão do seu computador. Ele não vai procurar aqui nessa pasta. Então, o certo é aqui você sempre colocar o caminho completo. Então, C, usuários, João L, que é o meu usuário, na minha pasta downloads, e aqui eu vou ter o logo.png. Lembrando, como você está passando um caminho de um arquivo, é sempre recomendado que você aqui, antes do texto, coloque um Rzinho. Por quê? Porque no Python, contra barra e alguma letra, contra barra R, contra barra N, contra barra T, são caracteres especiais. Quando você bota esse Rzinho, você está falando para ele, olha, isso aqui é um texto exatamente do jeito que ele está escrito mesmo. Eu não quero nenhum caractere especial ali dentro, não. Caractere especial da leitura, né? Ou seja, o Python não vai interpretar aquilo como um caractere especial, ele vai interpretar exatamente do jeito que está escrito aqui, tá? E aí repara o seguinte, se eu rodar agora, ele vai funcionar. Ele vai aparecer, tá vendo? Aquela logo, vai aparecer aqui, a imagem que você selecionou, vai aparecer como um pedaço da sua notificação. Beleza? Então isso daqui é a forma padrão que você tem de criar notificações. É óbvio que esse caminho que você está passando por ícone aqui, você pode usar, por exemplo, a biblioteca OS, que tem um vídeo aqui no canal ensinando você a usar essa biblioteca, para esse caminho ser dinâmico. Você não tem que escrever manualmente o caminho todo. Você pode pegar, quero pegar o caminho de onde está rodando o meu código e concatenar ele com a imagem tal que eu quero que ele rode. Ou, quero pegar o caminho oficial da pasta não sei o que do meu computador e tal. Você pode fazer isso de forma dinâmica usando a biblioteca OS, por exemplo, e concatenando os textos aqui, tá? Mas, dado que o nosso exemplo, o objetivo não é esse, é ensinar você a criar a notificação, eu vou deixar assim mesmo. Agora, o que é legal? O legal é que quando você começa a criar essas notificações com essa biblioteca aqui, essa WinNotify, você pode até pesquisar mais sobre ela no Google e tudo mais, você consegue adicionar funcionalidades nessa notificação. E existem 2 grandes funcionalidades que eu acho que são legais de passar para vocês. A primeira delas é você adicionar um áudio nessa notificação, ela fazer um barulho quando aparecer a notificação para chamar a atenção do usuário mesmo. E aí repara, você não está mais configurando a sua notificação, você está agora adicionando funcionalidades nela. Então a nossa notificação está criada, está perfeita. Agora eu vou adicionar uma funcionalidade nela. Então eu vou fazer assim, ó, notificação.setAudio, ou seja, eu vou colocar um áudio dentro dela. E aí você vai pegar desse parâmetrozinho áudio que você importou do WinNotify. Então aqui você vai botar ó, áudio, ponto, e aí você vai escolher qual áudio você vai selecionar, tá vendo? Tem várias opções aqui, ó, tem 10 opções, tem mais de 10 opções, tem 10 opções de alarme e 10 opções de looping calls, tá vendo? Aí você pode escolher a que você quiser, pode botar o barulho de como se tivesse chegado um e-mail, olha lá, tem um barulho e-mail, um barulho de reminder,
silencioso, um barulho de SMS, tem vários barulhos diferentes. Eu vou colocar, por exemplo, esse looping alarm aqui e vou rodar o código. Quando você rodar no seu computador, você vai ver que agora... Opa, faltou um errinho aqui, ó. Faltou eu passar o parâmetro loop. O que é esse parâmetro loop? É se o áudio ele vai ficar rodando indefinidamente até a pessoa clicar lá para fechar a notificação, ou se o áudio só vai rodar uma vez. Então, se você colocar falso, ele só roda uma vez. Se você colocar true, ele fica em loop rodando durante toda a duração da sua notificação. Eu vou, inclusive, mudar a nossa notificação para short, para não ficar tendo uma notificação infinita aqui, e vou rodar o código. E aí, olha lá. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir aqui, mas ele faz um barulhinho, tá vendo? É óbvio que você sempre pode fechar a notificação e ela vai encerrar. Mas isso daqui chama um pouco mais a atenção do usuário, caso você queira. Beleza? Então vou deixar isso aqui comentado, mas é uma possibilidade. E a outra possibilidade eu acho até mais interessante, que é o quê? Você, na sua notificação, você adicionar uma ação nessa notificação. E ele até explica aqui, ó. O que é uma ação? É um botão. Ou seja, quando aparecer a notificação, você pode colocar um botão de call to action mesmo para o usuário. Então, quando ele clicar nesse botão, eu quero levar ele para alguma página da web específica. Aqui você vai sempre colocar um link, tá? Então aqui você vai passar dois parâmetros. Você vai passar o parâmetro label, que qual vai ser o texto do botão. Então, por exemplo, o texto do botão vai ser aprenda Python, digamos assim. E aí, depois disso, você vai passar o parâmetro launch. Esse parâmetro launch é o que ele vai abrir. E aí, repara o seguinte, você aqui vai passar um link para ele. Aí tem duas opções. Você pode passar um link da internet mesmo, então https:// e aí, por exemplo, vou botar aqui #treinamentos.com/curso Python. Isso aqui é um link que funciona, que existe no nosso site. E olha só, se eu rodar isso aqui, ele vai abrir. E olha lá, agora tem um botão. Você pode colocar mais botões, você pode colocar até 5 add actions desse aqui com botões. E quando ele clicar agora, olha o que vai acontecer. Eu cliquei. Tararara. O que aconteceu? Ele abriu. Aqui, ó. Ele abriu esse site aqui, que ele abriu numa outra tela, tá vendo? Abriu esse site, ó. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Vou rodar o código para você ver ele abrindo aqui na prática. Eu rodei, vou clicar agora em Aprenda Python. Olha lá, ele abriu o site de novo para mim, tá vendo? Tem duas abas agora abertas do site e tá bonitinho, você pode mexer lá à vontade, tá? Então, essa aqui é a primeira opção, só que a segunda opção, quando você bota esse parâmetro launch aqui, você vai ver que, olha lá, vou digitar de novo aqui, ó, launch. Pelo menos o meu editor de código, ele explica direito o que esse parâmetro faz. Ó, launch. Olha lá o que o parâmetro launch faz. Você pode colocar um arquivo do seu computador. Então ele fala, ó, file protocol is allowed, né? Ou seja, você aqui, ou então uma função, você poderia passar uma função aqui para ele executar. Então aqui você poderia passar ele como se fosse, por exemplo, file, e aí o local de um arquivo que você quer que ele abra. E aí quando ele clicar naquele botão, ele vai abrir um arquivo do computador e assim vai. Beleza? No nosso caso, eu vou deixar ele com o launch lá do link, né, que para o nosso exemplo aqui eu acho que fica mais interessante. Beleza? E com isso, galera, vocês conseguem criar e personalizar as notificações de vocês. Caso você queira alguma outra funcionalidade específica que eu não falei na notificação, eu até recomendo que você dê uma olhada nessa biblioteca da WeNotify. Ela é uma biblioteca não tão nova assim, ela já existe há mais de um ano e tal, mas ela não tem tanta documentação pronta, bonitinha assim na internet. Mas pelo menos para as principais funcionalidades de notificação, acho que eu consegui resumir tudo aqui dentro desse vídeo, que era o nosso objetivo. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma sugestão de algum conteúdo, cara, deixa nos comentários que eu tô sempre de olho. Um grande abraço e até a próxima aula.